A Bíblia é um livro que tem sido objeto de estudo, debate e reflexão por séculos, e é natural que as pessoas tenham diferentes opiniões e perspectivas sobre seu conteúdo. É importante lembrar que a Bíblia é uma obra literária antiga que reflete as crenças, valores e tradições de diferentes culturas e épocas, e que muitas vezes precisamos considerar esses contextos ao interpretá-la. Por isso, esses relatos devem ser encarados com respeito e abertura para o diálogo e devemos valorizar suas reflexões e ensinamentos. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. No vídeo de hoje, veremos 10 de algumas das histórias mais polêmicas da Bíblia. 10. Triângulo amoroso. A poligamia era praticada nos tempos do Antigo Testamento, inclusive por homens tementes a Deus. A história de Sara e Agar é relatada no livro de Gênesis. Sara era esposa de Abraão e Agar era sua escrava egípcia. Sara era estéril e não conseguia ter filhos, o que era um grande problema na época, pois a descendência era muito importante. Então, ela teve a ideia de dar sua escrava, Agar, como esposa para Abraão, para que ela pudesse gerar um filho em seu lugar. Abraão concordou com a ideia de Sara. No entanto, depois que Agar engravidou, ela passou a demonstrar insubordinação e desprezo por Sara, motivada pela sua nova posição na família, o que gerou muitos conflitos entre as duas mulheres. Sara finalmente ficou grávida e deu à luz Isaque. Apesar de Ismael e Isaque terem crescido juntos por algum tempo, a rivalidade entre as duas mães se estendeu para os filhos e levou a conflitos também entre eles. Então Sara pediu a Abraão que expulsasse Agar e seu filho Ismael para longe deles. Abraão, relutantemente, concordou com o pedido de Sara. No deserto, Agar e Ismael passaram por muitas dificuldades, mas Deus os protegeu e cuidou deles. De acordo com a história bíblica, enquanto Agar e Ismael estavam no deserto, eles ficaram sem água e comida e estavam em perigo de morrer. Um anjo então apareceu e disse a Agar para levantar e voltarem para perto de Abraão e Sara. Isaque deu origem ao povo judeu, enquanto Ismael ao povo árabe. Ao longo dos séculos, houve muitos conflitos entre judeus e árabes causados por uma minoria radical, muitos deles relacionados a questões territoriais, religiosas e políticas. 9. Ela pediu de presente a cabeça de João. João Batista foi um profeta judeu responsável por batizar Jesus Cristo. Ele foi preso pelo governador romano da Judéia, Herodes Antipas, por denunciar seu casamento com Herodíades, esposa de seu irmão, como sendo um ato de adultério. João foi mantido na prisão por um tempo, enquanto Herodes considerava o que fazer com ele. Durante uma festa oferecida por Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou diante dos convidados e agradou tanto a Herodes que ele prometeu dar-lhe qualquer coisa que ela pedisse. Sob a influência da mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, que não queria matar João, mas sentiu que estava vinculado a cumprir sua promessa, ordenou que João fosse decapitado e sua cabeça foi trazida em uma bandeja e entregue a Salomé conforme ela havia pedido. 8. A aposta entre Deus e o diabo. De acordo com o texto de Jó capítulo 2 versículo 2, Deus perguntou de onde o diabo estava vindo, ao qual ele respondeu que estava passeando pela terra. Então houve uma aposta entre Deus e Satanás em relação a Jó, um homem justo e piedoso que vivia na terra de Uz, pois Satanás argumentou que Jó só era fiel a Deus porque ele tinha uma vida boa, e que se Deus permitisse que as coisas ruins acontecessem com Jó, ele iria amaldiçoar a Deus. Deus permitiu que Satanás testasse Jó e, portanto, permitiu que as coisas ruins acontecessem com ele. Jó perdeu seus bens, 10 de seus filhos morreram e até sua saúde lhe foi tirada. Mas apesar disso, Jó permaneceu fiel a Deus e recusou-se a amaldiçoá-lo. Ao final da história, Deus recompensou Jó por sua fidelidade e restaurou tudo o que ele havia perdido. Jó se tornou ainda mais rico e teve uma família maior do que antes. A história de Jó é uma fonte de inspiração e encorajamento para aqueles que enfrentam dificuldades e desafios em suas próprias vidas. 7. Guerra Santa. A Bíblia relata algumas guerras que tiveram o apoio de Deus. No entanto, a mais sangrenta foi liderada por Asa, bisneto do rei Salomão, contra o monarca etíope Zara. Antes de ir à guerra, Asa orou a Deus pedindo ajuda e proteção. Deus ouviu a oração de Asa e deu a ele uma grande vitória sobre o exército etíope. O exército de Asa matou mais de 1 milhão de etíopes e capturou muitos dos seus carros e animais. 6. Levirato. O levirato era uma prática cultural e social em que um homem era obrigado a se casar com a viúva de seu irmão mais velho, caso ele morresse sem ter filhos.
Deuteronômio capítulo 25 versículos de 5 a 10 mostra que a lei estipulava que se um homem morresse sem deixar filhos, seu irmão mais novo deveria se casar com a viúva e ter filhos em nome do irmão falecido. O primeiro filho dessa união seria considerado o herdeiro do irmão falecido e receberia a sua herança. O levirato era uma prática importante na época em que foi instituída, pois as mulheres eram muitas vezes excluídas da herança e da proteção da família após a morte do marido. Mas após a morte de seu irmão mais velho, Onã se casou com sua cunhada, Tamar. No entanto, Onã, em vez de gerar um filho para seu irmão morto, decidiu coabitar com Tamar sem cumprir seu dever de gerar descendência para seu irmão, pois praticava o coito interrompido. A Bíblia diz que o que ele fazia desagradou a Deus, que por isso o matou. A causa exata da morte de Onã não é clara, mas é sugerido que foi uma punição divina por sua falta de cumprimento do levirato e sua decisão de ter relações sexuais com sua cunhada sem o objetivo de gerar filhos. 4. O rei que tinha mais de 1000 mulheres. Salomão, filho de Davi, foi um dos reis mais importantes e ricos de Israel. De acordo com a Bíblia, ele teve muitas esposas e concubinas, e seu relacionamento com elas foi uma fonte de problemas e conflitos em sua vida. Segundo o livro de 1 Reis capítulo 11, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Muitas dessas mulheres eram estrangeiras, e Salomão as tomou como esposas em parte como uma forma de selar alianças políticas com outros reinos. No entanto, essa prática de casar com mulheres estrangeiras foi condenada pela lei de Deus em Deuteronômio capítulo 7 versículos 3 e 4, que proíbe os israelitas de se casarem com mulheres de outras nações que adoram deuses estrangeiros. O resultado foi que muitas das esposas estrangeiras de Salomão influenciaram-o a adotar práticas religiosas pagãs e a se afastar do Deus de Israel. Isso levou Deus a se irritar com Salomão e decidir dividir o reino de Israel após sua morte. 3. O homem que matou 69 de seus irmãos. Abimeleque era um dos filhos de Gideão, um dos líderes de Israel no período dos juízes. Após a morte de Gideão, Abimeleque convenceu os líderes de Siquém a torná-lo rei em vez de seguir a liderança de outros juízes de Israel. Abimeleque, no entanto, não se contentou em ser apenas um dos muitos líderes de Israel e buscou consolidar seu poder de maneira agressiva. Ele matou 69 dos seus irmãos, exceto um, Jotão, seu irmão mais novo, pois este conseguiu fugir. Embora Abimeleque tenha conseguido alcançar o poder temporariamente, sua ambição desmedida e sua crueldade acabaram por destruí-lo. De acordo com o livro de Juízes, durante uma luta, uma mulher atirou uma pedra de um telhado e acertou a cabeça de Abimeleque, ferindo-o gravemente. Percebendo que sua ferida era fatal, Abimeleque pediu a um servo que o matasse com uma espada para que as pessoas não dissessem que ele havia sido morto por uma mulher. 2. O dote mais estranho. Mical era a filha mais nova do rei Saul e Davi era um dos seus mais valiosos guerreiros. Davi foi chamado para tocar harpa para acalmar o rei Saul, que sofria de um espírito maligno. Saul se encantou com a habilidade de Davi na música e logo o colocou em uma posição de honra em sua corte. Saul tentou impedir o casamento de ambos exigindo uma recompensa difícil de ser cumprida por Davi, na esperança de que Davi desistisse da ideia. De acordo com a Bíblia, Saul pediu que Davi trouxesse para ele 100 prepúcios de filisteus como prova de que ele era digno de se casar com Mical. Isso era uma tarefa extremamente difícil e perigosa, mas Davi conseguiu completá-la e levou para Saul o dobro de seu pedido como dote para casar-se com Mical. Sem escolha, Saul finalmente concordou em dar Mical em casamento a Davi. 1. As filhas que tiveram filhos com o pai. Ló, sua esposa e suas filhas fugiram da cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus por causa da maldade e da corrupção de seus habitantes. Durante a fuga, a esposa de Ló olhou para trás desobedecendo a ordem dos 2 anjos que os estavam guiando, por isso ela se transformou em uma estátua de sal. Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna nas montanhas. As filhas de Ló acreditavam que não havia mais nenhum homem na terra com quem pudessem se casar e ter filhos. Por isso tomaram uma decisão chocante, elas decidiram embriagar a Ló e deitarem-se com ele para gerarem filhos. Embora esse ato seja condenado na Bíblia como incesto, a história é contada para mostrar como as consequências da maldade e da desobediência podem levar as pessoas a tomar decisões terríveis e moralmente erradas. Quer saber mais sobre algum desses relatos? Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. Até logo!